Neste sábado, manifestantes foram às ruas contra o candidato do PSL à presidência da República, Jair Bolsonaro, nos 26 estados e no Distrito Federal. Os protestos foram convocados por mulheres nas redes sociais. Houve também manifestações de apoio ao candidato em 16 estados. Em São Paulo, os manifestantes começaram a se reunir no Largo da Batata, na zona oeste da cidade, por volta de 2h30 da tarde, no ato Mulheres contra Bolsonaro. A manifestação foi organizada pelas redes sociais. Artistas se apresentaram em um caminhão de som. Os organizadores do protesto pediram que as manifestantes vestissem as cores branco, rosa ou lilás. Muitas mulheres escreveram "Ele não" no corpo. Homens também aderiram ao protesto. Manifestantes estavam com bandeiras acompanhadas de palavras contra o machismo, o racismo e a exploração. Por volta das 6 horas da tarde, o grupo começou a caminhar. A pista da Avenida Rebouças, no sentido paulista, chegou a ficar completamente interditada. A Polícia Militar diz que não vai estimar o número de pessoas participantes. Já os manifestantes paulistanos a favor do candidato do PSL começaram a se reunir por volta das 10 horas da manhã, em frente ao estádio do Pacaembu, na zona oeste de São Paulo. A Polícia Militar não divulgou o número de manifestantes. No Rio de Janeiro, manifestantes contrários ao candidato se reuniram na Cinelândia, no centro, no início da tarde. Inicialmente, a concentração foi em frente ao Cine Odeon. Muitas pessoas carregavam faixas e cartazes. A todo momento, gritavam palavras de ordem. Unimos forças! É pela vida das mulheres! Às 5 horas da tarde, parte dos manifestantes deixou a Cinelândia e seguiu em passeata por ruas do centro do Rio. A manifestação foi organizada pelas redes sociais. A Polícia Militar não divulgou o número de manifestantes. Na praia de Copacabana, teve manifestação a favor do candidato do PSL. A concentração começou às 2 da tarde. O ato também foi organizado pelas redes sociais e a polícia também não divulgou o número de manifestantes. Cerca de 7.000 manifestantes contrários à candidatura de Jair Bolsonaro, segundo a Polícia Militar, fizeram uma caminhada no centro de Brasília. Os manifestantes se concentraram na rodoviária do Plano Piloto e, por volta de 3h30 da tarde, começaram a passeata. Eles subiram o eixo monumental em direção à Torre de TV, cartão postal de Brasília. A mobilização foi convocada pelas redes sociais. A Polícia Militar estimou haver 7.000 pessoas no momento com mais gente. A organização afirmou que eram 30.000. Em Curitiba, manifestantes contra o candidato se reuniram na Boca Maldita, tradicional ponto de protesto da capital paranaense, e caminharam até a Praça Santos Andrade. Segundo a Polícia Militar, eram 5.000 pessoas. A organização afirmou que eram 50.000. No Recife, manifestantes se concentraram na Praça do Derby, na área central da cidade. O protesto, organizado pelas mulheres, foi contra a candidatura de Jair Bolsonaro do PSL à presidência da República. A manifestação foi organizada pelas redes sociais e a Polícia Militar não divulgou o número de pessoas que participaram. Em Belo Horizonte, manifestantes fecharam o cruzamento da Praça 7, no centro da cidade, e seguiram a pé até a Praça da Estação. A Polícia Militar de Minas não divulgou uma estimativa de público. Em Salvador, o movimento Mulheres Unidas contra Bolsonaro começou às 2h30 da tarde. O grupo se concentrou na Praça do Campo Grande, centro da cidade, e saiu encaminhada pelo Corredor da Vitória até o Farol da Barra. Com camisas escrito "Ele não", bandeiras, faixas e frases contra o candidato Jair Bolsonaro, o grupo seguiu um mini trio puxado pela cantora Daniela Mercury e pela banda Didá. Segundo a PM, o movimento começou com 5.000 pessoas. Em Fortaleza, o ato Mulheres Unidas contra Bolsonaro foi organizado pelas redes sociais e reuniu os manifestantes no calçadão da praia de Iracema. A concentração começou às 3 horas da tarde. Depois, o grupo saiu caminhando pelo bairro. O trânsito foi fechado para os carros enquanto acontecia a caminhada. Segundo os organizadores, 50.000 pessoas participaram do protesto. A Polícia Militar estimou o número de participantes em 12.000. Em Goiânia, teve manifestação de mulheres contra Bolsonaro. Os manifestantes começaram a chegar na Praça Cívica por volta de 9 horas da manhã. Elas pintaram o rosto e, com bandeiras e cartazes, passaram pela Avenida Goiás e Anhanguera e pararam o trânsito por alguns minutos em outras ruas do centro da capital. Segundo a PM, cerca de 700 pessoas participaram do protesto. Em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, manifestantes contra o candidato Jair Bolsonaro se concentraram na Praça Cuiabá, no centro da cidade. A Polícia Militar não divulgou o número de manifestantes.
A manifestação Ele Não em Porto Alegre reuniu 20 mil pessoas no Parque da Redenção, segundo os organizadores. A Polícia Militar Gaúcha não divulgou números. Manifestantes também protestaram contra o candidato Jair Bolsonaro em outros países. Na capital da Inglaterra, o ato organizado por mulheres reuniu manifestantes em frente à abadia de Westminster. No fim do protesto em Londres, houve ainda um espaço para música e debates. Em Portugal, teve manifestação em Coimbra, Porto e em Lisboa. Na capital portuguesa, a manifestação foi aqui na Praça Luís de Camões. O ato durou cerca de 4 horas. Manifestantes também levaram cartazes para protestar contra Bolsonaro em Berlim, às margens do rio Spree. Ato semelhante também foi visto na Praça da República, em Paris. Em Barcelona, na Espanha, o protesto contra o candidato do PSL durou aproximadamente 3 horas. Em Nova York, o protesto começou no meio da tarde na Union Square. Com instrumentos musicais e uniforme, os manifestantes mostraram insatisfação com as ideias do candidato Bolsonaro. Também teve protesto na Cidade do México e outro foi organizado pelas redes sociais em Santiago, no Chile. Mais de 60 cidades fora do Brasil receberam manifestações contra Bolsonaro neste sábado. Segundo os organizadores, os atos foram pacíficos. Bom, eu converso agora com o nosso comentarista Otávio Guedes. Otávio, boa noite para você. Sábado de manifestações em todo o Brasil contra e a favor ao candidato à presidência Jair Bolsonaro pelo PSL. Sem dúvida nenhuma, é um dia muito importante democraticamente falando para mostrar que todos têm voz nesse país. Qual é a sua avaliação desse momento? Boa noite, Cecília. Boa noite para o assinante. Olha, de toda essa campanha, que é, sem dúvida, a campanha mais conturbada desde que o Brasil restabeleceu o voto direto, foi o dia mais importante. Por quê? Porque o protagonista foi o eleitor. Então, quem quis ir para a rua gritar ele não foi, gritou, voltou para casa pacificamente. Quem quis ir para a rua gritar mito a favor de Bolsonaro foi, gritou e voltou para casa pacificamente. Então, isso que é a beleza da democracia. Por que eu acho que esse sábado foi o dia mais importante da campanha de 2018, uma campanha tão acidentada, tão conturbada? Porque mostra que nós temos uma sociedade viva, vibrante, vigilante, nas ruas, que se acostumou com 30 anos de democracia, Cecília, e não vai abrir mão dessa liberdade. Isso que é o principal recado deste sábado. Então, a gente fala muito aí sobre os grupos, né, polarizados, tanto do Bolsonaro quanto do PT, eles se acusam de, em caso de vitória do grupo adversário, haver uma restrição de liberdade, né? Os dois se acusam mutuamente disso. E há declarações preocupantes dos dois lados. Mas o importante, então, é mostrar o seguinte, que no meio disso existe sociedade vibrante, em primeiro lugar, como eu já disse. E também uma democracia, ela é resistente a bravatas. É isso que é importante a gente dizer. Quer dizer, e o Brasil tem mostrado, apesar de sua democracia, com seus defeitos, com suas fragilidades, tem demonstrado, com 30 anos aí, que todas as nossas grandes crises foram resolvidas dentro do marco constitucional. Então, nós vencemos a hiperinflação, que muitos outros países tiveram que fazer guerras, revoluções, para vencer crises econômicas agudas. Nós conseguimos dentro do marco constitucional e todas as outras crises também. Então, acredito que hoje, esse sábado, para quem é democrata, quem gosta de liberdade, vai dormir feliz e tranquilo. Cecília. Muito obrigada pelos seus comentários. Otávio aqui com a gente no Jornal das 10. Boa noite para você. Boa noite.